Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para o quarto episódio do Retail Media FC Cast. Hoje nós temos um convidado que usa diversos chapéus. Ele é fundador e presidente do Comitê de Retail Media do IAB. Ele também é o. Qual é o seu cargo? O Chief Revenue Officer. Chief Revenue Officer da Unlimitail aqui no Brasil. Ele vai contar o que ele faz e eu quero deixar a palavra para ele. Paulo Schiavon, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Legal. Obrigado pelo convite, Eric. Prazer estar aqui. Poxa, bacana. Paulo, conta pra gente como você veio parar com o Retail Media. Como é que É você um long veio... story short, né? Bom, eu trabalho há 25 anos na área de marketing digital, mídia, e-commerce, enfim, em diferentes cadeiras. Trabalhei já para mais de 20 empresas entre posições executivas e como consultor. E mais ou menos desde 2016 eu comecei a ter um contato mais intenso com o retail media. Na época que eu fui diretor da América Latina da Samsung, então eu tinha uma responsabilidade transversal de sales e marketing na área de e-commerce da Samsung para toda a região, e foi onde eu intensifiquei a minha relação de mídia, especificamente com grandes varejistas, né? Mercado Livre, Amazon, Americanas, Via Varejo, enfim, eram todos parceiros importantes da marca na época, e a gente então intensificou um trabalho que nascia no trade, mas cada vez mais transformava numa disciplina especializada dentro da relação comercial. Então foi ali o precursor dos primeiros momentos que eu comecei a ter um contato mais profundo com esse tipo de iniciativa, e isso vem amadurecendo com o próprio mercado, né. Obviamente, na época, era bastante incipiente e a capacidade de geração de resultado era muito limitado na época, né, então a gente tinha, na prática, orçamentos muito maiores do que o próprio varejista conseguia entregar em termos de mídia, né, que hoje é uma realidade bastante diferente, pela toda a profissionalização das tecnologias e de toda, o arcabouço ali que está em torno do mercado de retail media hoje. Mas desde então, né, eu como profissional de mídia há mais de 20 anos trabalhando com mídia também, fui me especializando nessa frente, e aí mais recentemente no grupo Publicis, onde eu exercia a posição de head de e-commerce para todo o grupo aqui no Brasil, a gente comecei a ter contato com diversas tecnologias, especializadas nesse setor, né, e principalmente a Citrus Edge Powered by Epsilon, que é a tecnologia que o grupo, detém nesse cenário. Me transformei como responsável pela empresa aqui na região, e isso me trouxe até a Unlimitail, que é, na verdade, a evolução desse negócio dentro do mercado. Então, a Unlimitail é uma empresa jovem, que começou a operar aqui no Brasil há pouco mais de 3 meses oficialmente, existe há menos de um ano globalmente, que ela nasceu na Europa, em junho do ano passado, e ela é então fruto de investidores, grandes investidores, que é o próprio Grupo Publicis, que aporta toda a tecnologia. O Grupo Carrefour também é um dos acionistas na França, né? Ele não são donos do negócio aqui no país, mas como fundadores, sócios fundadores da empresa na França. E aí dessa joint venture, vamos assim chamar, nasceu então a Unlimitail, que ela é hoje uma empresa independente de retail media que presta serviços para varejistas, e aqui no Brasil a gente atua com as bandeiras do Sam's Club, Carrefour e Atacadão, né, são as bandeiras fundadoras da Unlimitail aqui no Brasil. Na Europa nasceu com 13 marcas, já hoje está chegando a quase 20, já um pouco mais de 9 meses depois do lançamento. E a gente também está nesse processo de expansão aqui na verdade, na América Latina, né? A gente é responsável não só pelo Brasil, mas pela expansão da América Latina. Então a Unlimitail já está prevista para operar no Brasil e na Argentina, aqui na região, e quem sabe futuramente em outros países também. Então, uma operação bem robusta. Então foi um amadurecimento, né? Primeiro como comprador e ativador de retail media, a provedor de tecnologia, e agora provedor de soluções ponta a ponta, não só no meio digital, mas também para soluções de loja física, né? Material de PDV, digital out of home. A gente atua em todos os, vamos assim dizer, programas ou áreas que o retail media pode atuar no ambiente varejista. Paulo, conta pra gente o que você viu desse amadurecimento lá. Você começou, podemos te chamar de dinossauro do Retail Media, porque em 2016 foi bem no começo. Eu lembro que ninguém falava disso ainda. E como que foi mudando? O que você viu de fases disso, de 2016 até hoje, de 2024? Olha, acho que o principal aspecto que mudou foi amadurecimento das tecnologias que suportam todo esse processo, aprofundamento das questões relacionadas a dados, né, dados de consumidor, como isso pode ser acionável e assim por diante. Nesse meio de caminho aí veio o LGPD, GDPR e todos os outros
as outras regulações que também deram mais robustez à nossa, vamos assim dizer, autoridade para atuar nesse cenário. O fim dos cookies, obviamente, acelerou. E, obviamente, também o retail media, com a questão da pandemia, como acelerou o negócio digital, e o retail media é mais evidente nos canais digitais, porque, obviamente, a capacidade de atuação e de ativação é mais sofisticado nesse ambiente, talvez, do que a gente consegue ainda fazer dentro de lojas, porque a digitalização das lojas é um processo ainda também recente, que está amadurecendo também todo o ecossistema. Acho que vários fatores se somaram para a gente ter esse boom do retail media, né? Eu acho que o fator, vamos dizer, o divisor de águas, principalmente aí nos últimos 2 anos, foi a demonstração de grandes players, né? Principalmente no mercado europeu e norte-americano, né? A Amazon e Walmart e Instacart lá nos Estados Unidos mostrando, né, a contribuição do retail media nas margens líquidas dos negócios, né? Em termos muito contundentes. Isso trouxe uma certeza para o mercado anunciante e investidor de que esse era um vetor de crescimento da indústria, né? E obviamente também com toda a questão dos cookies, né, sendo limitados, e toda a necessidade de criação e ativação de first party dos anunciantes, né, e com a qualidade que o first party também dos varejistas vem adquirindo ao longo do tempo, isso se tornou uma oportunidade em escala, né? Então acho que o momento é esse, né? O retail media existe aí já, vamos dizer, uma década de alguma maneira sendo trabalhado de maneira mais estruturada, mas foi nos últimos 2 anos, né, nos últimos 2 ou 3 anos, que esse tema ganhou escala e impacto de negócio para se tornar essa grande onda que a gente está vivendo hoje, né? Então, é um fenômeno recente enquanto escala de negócio. Eu queria perguntar a tua sensação quando você falava de retail media, Ah, e mudou muito, na né? verdade Depois, ninguém depois, entendia, né? e agora depois dessa NRF, agora em janeiro de 2024, Agora, mudou. rastilho de pólvora, né? É aquilo lá, quando um evento de referência como a NRF coloca como tema central a um assunto como o retail media, isso vira referência, porque esse é um evento que pauta diversos outros eventos e pauta as discussões de grandes investimentos na indústria de mídia e assim por diante. Então, o NRF, por ser um evento que acontece em janeiro, né, e nos Estados Unidos, que acaba sendo um mercado muito de referência para o mercado latino-americano em especial, naturalmente tem um poder de influência muito grande, né? Então, os dois temas foram o teu mídia e a inteligência artificial, que caminham lado a lado, né? Porque, obviamente, isso também vai contaminar futuramente a forma como o retail media acontece, mas naturalmente isso influencia e coloca mais um grande esporte ali de iluminação em relação a esse assunto, que, de novo, ele só se justifica e se fundamenta e se perpetua pela capacidade de geração de resultados, tanto para quem anuncia quanto para quem comercializa, né? Então, se a gente não chega nesse patamar de maturidade que o mercado demanda para se tornar grande, a gente não consegue tracionar. Que era um pouco o que existia lá atrás, que a oportunidade existia, mas ela não conseguia ganhar escala por vários fatores, né? Quando você estava aí no começo e, enfim, você viu todo esse caminho, você reparou que tinha mais interesse da marca, do anunciante, antes do varejista? Quem foi convencido primeiro da importância de retail media? Você acha Eu acho que existe, acho que talvez dois lados do retail media que estão cada vez mais se fundindo, vamos assim dizer, né? Primeiro, existe o lado que nasceu dentro do trade marketing, né, ou das relações comerciais, onde, em geral, era tratado como trade marketing, não como retail media, mas que o tema de visibilidade e exposição dentro do canal varejista sempre esteve presente, e não é um tema jovem, né? Mas ele tinha um nível de profissionalismo sobre a ótica de mídia limitado. Porque, de novo, eu estava tratando basicamente um espaço de visibilidade e não necessariamente de eficácia, né? Ou de controle de dados vinculados àquilo para gerar essa capacidade de mobilização que uma iniciativa de mídia mais ampla e mais completa consegue gerar. Então, esse tema já é mais antigo, e com a digitalização dos canais de venda, né? E aí, digamos, o e-commerce por si só, né? Seja ele online, web ou aplicativos, e também agora mais recente, com o processo de digitalização das lojas, com telas interativas ou não, é, toda a dinâmica de informação em torno da própria prática de trade vem se sofisticando, né? E por outro lado, existiam as áreas de marketing, aí sim, né? Grandes indústrias
principalmente de 2014, 2015 para cá, de vários segmentos, né? Segmento de eletrônicos, como eu citei da Samsung, segmentos de higiene e limpeza, os grandes investidores de mídia em geral, eles começaram a perceber, mais ou menos há 10 anos atrás, que, obviamente, o varejo digital ganhava uma dinâmica de crescimento superior, crescia ainda a 2 dígitos anualmente, enquanto o varejo tradicional crescia a 1 dígito curto, às vezes até retrocedia em algumas categorias, pela própria dinâmica comercial que o mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo vinha vivendo. Com isso, foram se fortalecendo as áreas de e-commerce dentro das grandes indústrias, né? Foi exatamente a minha passagem na época pela Samsung, onde a gente criou o departamento, não só na América Latina, mas globalmente, de online business, porque era um vetor de crescimento para o negócio, né? Então, dentro desse contexto de um crescimento, de uma exposição maior, de uma expectativa maior pro meio digital na contribuição total de vendas às grandes indústrias, você começa a olhar quais ferramentas eu tenho para fazer a alavancagem desse negócio, né? E aí, diferente do mundo físico, onde uma loja física oferece um contexto de ativação mais específico, mais limitado geograficamente falando, eu vou para o mundo digital, os dados que eu gero naquele ecossistema digital permite uma amplitude de iniciativas muito maior, né? Não só on-site, obviamente no meu canal, mas o off-site, que é toda a ativação da minha audiência para criar aquele ciclo virtuoso de né, usar os meus dados para criar audiências novas ou audiências similares, cativar essa audiência, trazer de volta, converter, gerar mais dados e assim por diante, criando um ciclo virtuoso para o varejista no ambiente digital. Então, com o crescimento do e-commerce em geral, começando há 10 anos atrás e acelerando brutalmente aí há 3, 4 anos atrás com a pandemia, ganhou-se uma exposição muito grande desse canal de vendas e, obviamente, uma expectativa muito grande das marcas de entender quais os mecanismos que eu tinha para acelerar minhas vendas nesse canal. E, obviamente, que eu tenho grandes players de mídia que trabalham, vamos dizer, upper funnel, né? Trabalham muito bem para posicionar uma marca, para gerar intenção de compra, mas, obviamente, que as indústrias e as áreas comerciais estavam lá provocando como é que eu consigo gerar mais venda no ponto de venda, porque poucas indústrias têm uma venda direta para o consumidor, elas dependem do canal distribuidor. Então, começou-se a existir uma discussão mais estruturada e mais direcionada de como é que eu conseguia construir um processo comercial nos meus distribuidores usando ferramentas de mídia e de marketing para ativar mais, e o ambiente digital foi muito propício para esse nascimento de soluções de mídia mais sofisticadas, como a gente está vendo hoje no Retail Media, né? Quando a gente fala da terceira grande onda da mídia, é a mídia digital, né? Obviamente que agora a mídia no PDV vai pegando carona né, e dando força para essa onda ser ainda maior, talvez, do que foi prevista ali no contexto digital. Então, é uma conjunção de fatores, né? O crescimento do canal digital, a demanda pelas grandes indústrias por mais exposição e sofisticação na forma de trabalhar para gerar um sell-out maior dentro desses canais, né? E, obviamente, aí seguindo a isso, vem uma explosão de tecnologias e iniciativas para estruturar o negócio do varejista, não só como um varejo, mas também como uma empresa de mídia, para criar esse momento que a gente está vivendo, né, onde a vontade de comer com a fome se juntam aqui, né? Então, um querendo aumentar margens e rentabilidades com novas linhas de receita, porque o varejo, obviamente, sempre trabalha numa margem muito estreita de eficiência, né? E, do outro lado, a indústria querendo maneiras de acelerar o seu sell-in, o seu sell-out dentro desses canais, e o Retail Media vem como resposta, né, para você conseguir ter uma ferramenta onde, de fato, eu consigo fazer uma atribuição direta do meu esforço de investimento de mídia, de marketing, enfim, ou do próprio esforço comercial, que eu consigo mensurar exatamente como que ele se reverte em vendas, né, e não fazer uma atribuição, um media mix modeling, que eu tenho que fazer algumas premissas que necessariamente são muito precisas para conseguir fazer essa atribuição, né, de investimento de mídia, de visibilidade versus venda, né? Então, acho que é um amadurecimento do ecossistema, né? Obviamente que é muito complexo para o próprio varejista transformar o seu negócio no negócio de mídia, e aí a própria Limitail é uma resposta a essa complexidade. Então, varejista, você não precisa mais, que é o que vinha acontecendo e ainda acontece para muitas empresas, começa a criar, então tinha o departamento de trade marketing, aí obviamente ele não é mais capaz de escalar, porque ele tem limitações conceituais para escalar
a própria rentabilidade, e você cria muitas vezes um departamento de retail media independente, né? Outras empresas criaram esses departamentos aqui no Brasil, e eu falo que a Limitail, ela é uma evolução de tudo isso, porque já é uma empresa independente, full service, que atende tanto com o supply de tecnologia e processos, quanto com toda a força de vendas para transformar, de fato, o varejista numa empresa de vendas em escala, atuando em rede, com múltiplos varejistas, né? Que é mais ou menos a própria profissionalização que aconteceu no meio digital, né? Sim. Enquanto só tinham portais vendendo os mídias, e você foi do UOL, né? Eu trabalhei, fui do Grupo Folha também. Então, quando a gente trabalha com os publishers de forma independente e isolada, o seu âmbito de atuação é limitado. Quando isso se tornou soluções em rede, mídia programática, foi onde o digital explodiu. Então a gente tem a mesma crença no nosso negócio, que a gente é parte dessa evolução do ecossistema, aonde a partir da agregação, do processo de agregar múltiplos players com as suas diferenças, mas dentro de um produto único de oferta ao mercado anunciante, eu respondo a essa ambição, ou aflição, ou desejo do mercado anunciante da indústria de atuar numa escala muito maior de varejistas, de uma maneira segura, controlada, clara, com dados e com tudo o que se espera de uma empresa de mídia, né? Sim, e a minha dúvida com isso é como é que o pessoal, como é que tem sido a recepção com os varejistas, assim, quando eles vêm e falam assim: "Poxa, eu vou entrar numa rede, eu não vou ter o meu domínio", imagino que eles devem vir objeção, não vem? Existe um medo, né, que é natural para aquilo que você desconhece, né? Toda vez que você Exatamente. está lidando com um cenário novo de mercado ou de negócios, existe primeiro uma desconfiança se isso é uma necessidade, uma oportunidade, ou se é um oportunismo, né? De uma determinada empresa ou de um determinado contexto. Então é natural que os varejistas tenham um certo receio, né? Mas quando a gente olha para mercados mais dinâmicos, né, como é o caso da França, que é o país de origem da nossa empresa, próprios Estados Unidos, você começa a ver eh, por exemplo, o primeiro medo do varejista é você compartilhar os seus dados ou a sua audiência, porque obviamente para todo negócio a sua audiência é o maior valor, né? Os seus consumidores é o maior valor que qualquer varejista pode construir dentro do seu negócio. Então existe obviamente um receio de que, putz, mas quer dizer que talvez o meu concorrente, se eu estou numa rede, meu concorrente vai ter acesso aos meus clientes? Então a primeira resposta é não, né? Obviamente que uma solução de rede, ela vai estar 100% protegida em relação aos dados que são ativados para cada um dos varejistas. Então, na verdade, o que você padroniza é o tipo de tecnologia aplicada, a forma como os dados estão estruturados e a forma como eu atuo na mídia e reporto resultados. Mas os dados de ativação são sempre 100% restritos ao dono daquele dado. E não é porque só a gente quer fazer ou acredita nisso, é porque existe uma lei que regula isso, né? Então não existe na prática, não existe nenhum risco de vazamento de dados de audiência ou de poder de influência e compra de um canal para o outro. Existe uma padronização da forma como essa oferta chega para o mercado anunciante e não na natureza de como ele é executado, né? Então tudo isso é preservado. Então essa é a primeira, vamos dizer, paradigma que a gente precisa vencer, e obviamente quem é mais, talvez escolarizado, não seja a melhor palavra, no ecossistema digital, consegue com uma certa clareza entender que esse risco é basicamente inexistente, né? E obviamente existem outros receios não, mas outras dúvidas relacionadas ao potencial desse negócio dentro do mix, né, de receitas da empresa. Então, se eu vou olhar esses exemplos que eu falei dos Estados Unidos, onde até mais de 60% do resultado líquido do P&L daquela empresa veio de ads, um grupo varejista regional brasileiro que talvez fature aí 2 bilhões de gross merchandise volume por ano, talvez ele não consiga entender, porque hoje ele olha lá o resultado do trade, que é o que ele tem mais próximo de referência do que pode ser retail media, e aquilo vai dar 0,00 algum por cento do GMV dele, que esse normalmente é o parâmetro de sucesso do retail media, né? O quanto o meu negócio fatura versus o quanto eu faturo de gross volume dentro do meu negócio de vendas. Então, quando ele vai olhar para o trade, normalmente é um tracinho lá no final do bottom line ali do negócio, que ele fala assim, putz, será que eu vou ter que fazer todo esse movimento de integração de plataformas, né, de normalização de dados, uma série de coisas que está por trás, às vezes, da profissionalização desse processo? Putz, será que vale a pena todo esse esforço versus o resultado que eu vou trazer? A resposta é sim, mas óbvio que também isso não acontece no curto prazo, né? Então,
Então ele olha assim: "Putz, mas tá bom, mas quantos por cento você vai conseguir gerar de impacto no meu negócio?". Obviamente que num curto espaço de tempo, talvez 1%, 2% do seu GMV. No médio e longo prazo, essas outras grandes empresas, já mostraram o potencial do negócio, óbvio, desde que eu tenha escala, né, porque no fim do dia o que importa para o retail media é a quantidade de dados que eu tenho para ser ativados. Então, obviamente, quanto maior o espectro, né, de alcance do negócio em números nominais de consumidores, maior o potencial de resultado que isso pode trazer. Mas, de novo, sozinho, imagina um player regional sozinho, estruturando seu negócio de retail media e tentando ir a mercado, convencer as grandes indústrias a trazer. Ele vai trazer talvez um pouquinho mais do que ele já traz no trade, porque obviamente a indústria fala assim: "Ah, tá bom, aqui eu consigo mensurar um pouco melhor", e aí acaba melhorando talvez ali a contribuição geral. Mas ele não tem escala, principalmente para acionar anunciantes globais ou anunciantes, que estão procurando de novo um produto em escala que traga impacto para o negócio dele, de uma maneira estruturada, né. Ele não vai conseguir falar com 40, 50 players espalhados pelo país. Ele vai priorizar os seus 5, 10 maiores players e vai concentrar o seu esforço de marketing nesses canais. Então, E a língua é aí difícil, é diferente também. A exato. linguagem não dá pra você falar língua do trade com o pessoal de agência. Não, exatamente. Essa é uma diferença fundamental, né, o pessoal do trade trabalha com a área comercial, com a agência de trade, eventualmente, daquela indústria. Quando eu falo do retail media, o meu espectro amplia, né, eu estou falando de uma oferta de mídia que vai atingir a área de marketing corporativo, a área de marketing de produto, a área de e-commerce dessa indústria. Então eu tenho vários outros bolsos, né, ou interesses que eu consigo conciliar dentro de uma mesma solução, além de dar mais tração e visibilidade no planejamento do trade como um expert de mídia dentro dessa cadeia de valor. Então, você acelera, vamos dizer, a origem dessa discussão, mas você acessa outras oportunidades e outros bolsos do mercado de mídia investidor, que você, como uma solução típica de trade, jamais acessaria, porque você está totalmente fora desse game, porque você não consegue entregar os dados, a visibilidade, o resultado, o alcance que uma estrutura de mídia propriamente dita consegue se pautar para construir resultados diferente do que o trade tem, porque ele está no fim do dia vendendo só exposição e não garantia de resultado, né? Baseado em cases, em experiências entre múltiplas categorias ou múltiplos departamentos, até porque normalmente também a área de trade ela funciona de maneira cilada naquela categoria, né? Indústria, indústria, categoria, categoria dentro do varejo. Dificilmente você tem uma área de trade ou de visibilidade dentro do varejo que consiga olhar para toda a cadeia anunciante ou de parceiros ali dentro para conseguir construir um valor. E a gente fala também em escala, né? Uma área de trade típica dificilmente consegue dar vazão a planos de visibilidade para mais de 10, 15, talvez 20 indústrias simultaneamente. E um varejista vende milhares de marcas, literalmente, né? Quando eu falo aqui, a minha capacidade de atingir também uma escala de visibilidade muito maior, com dezenas ou centenas de anunciantes, também é muito mais factível, porque eu estou olhando de novo isso como mídia e não mais simplesmente como visibilidade para uma categoria dentro de uma área específica do meu varejo. Paulo, eu queria aproveitar e perguntar sobre o teu trabalho, no comitê de retail media do IAB. Legal, Queria que você contasse o que que é, para quem não conhece, e o legal. que que é o objetivo desse comitê e como é que vocês estão, ajudando o mercado e como que funciona a dinâmica lá de empresas até competidoras trabalhando junto. Legal. Bom, bacana. Bom, para quem não conhece, a IAB é o Interactive Advertising Bureau, é a antiga Associação de Mídia Interativa, então é a principal associação hoje de mídia digital no Brasil e no mundo, né? Ela tem a sede nos Estados Unidos e na Europa também é muito forte. Então, basicamente, ela é a principal associação hoje que trabalha com o desenvolvimento de padrões e métricas para pautar a referência de como o mercado publicitário digital precisa atuar, né? Então, ela que traz esses guias para que todo mundo que atua nesse setor possa criar padrões únicos de entrega que sejam reconhecidas e sejam confiáveis perante o mercado anunciante. Então, esse é o principal objetivo. E é uma associação que realmente reúne veículos, reúne anunciantes, reúne empresas de prestação de serviço ou de tecnologia no entorno de todo o ecossistema de propaganda digital. Então, eu tive a oportunidade, fui convidado a fundar o Comitê de Retail Media em 2021, né? O ano passado eu fiquei como vice-presidente, esse ano voltei à presidência do comitê.
O objetivo, obviamente, do Comitê de Retail Media, os comitês que acontecem na IAB mudam ano a ano de acordo com os grandes tópicos do mercado. Então, esse ano a gente trabalha o Retail Media, tem o Digital Out of Home, tem o vídeo digital, tem a parte de legal, que também é sempre um tema relacionado ao governo, que está sempre muito em voga. Então, existem alguns comitês que podem mudar ano a ano. Então, o Retail Media é um que veio para ficar e é o tema hoje mais quente, né? Eu falei que fui muito feliz que a primeira reunião que a gente teve esse ano, né, que teve inclusive a sua participação, muito obrigado. A gente teve, se eu não me engano, 135 pessoas participando. Isso é muito grande para uma associação que tem 180 associados. Então, se você vê o tamanho da adesão em torno do assunto. Então, a IAB tem esse propósito de ajudar a indústria a se autorregular, né, e se padronizar para que ela tenha referências para aceleração, né? Então, o Comitê de Retail Media veio para isso, com todo o amadurecimento do ecossistema e um interesse maior de todo mundo em relação a isso, né? Ou seja, empresas de provedores de tecnologia, anunciantes, varejistas e todo mundo que participa dessa cadeia. Então, o Comitê de Retail Media ele trabalha com algumas pautas para ajudar esse mercado a amadurecer mais rápido. Então, ano passado, por exemplo, a gente trabalhou. O primeiro ano foi muito focado em educação, o que é Retail Media, né? O que ele representa para o mercado, quais são as oportunidades ocultas que estão por trás disso. No segundo ano, a gente passou a gerar alguns documentos, né? Obviamente que a gente, como a IAB é uma rede global de padronização do mercado, muitas vezes a gente traz e traduz certos documentos de referências que nascem em outras regiões e a gente, vamos dizer, tropicaliza essa documentação para o mercado brasileiro. A gente também já trabalhou ano passado junto com o Comitê de Métricas para criar um glossário e integrar os temas de Retail Media ao Comitê de Métricas de Mídia Digital, porque obviamente o Retail Media traz novas dinâmicas, novas terminologias, que talvez mesmo quem seja muito experiente na área de mídia digital não esteja tão acostumado. Então a gente fez esse trabalho de conciliação de termos, de referências, de maneiras de metrificar e assim por diante. E a gente está evoluindo agora. Então, vamos dizer que o ano passado foi muito focado no mercado anunciante do Retail Media, e esse ano a gente tem um desafio de ajudar agora o mercado de oferta do Retail Media, né? Então, os varejistas que querem entrar nesse mundo, trabalhar modelos e referências de como o mercado pode atuar de maneira uníssona para ajudar o mercado anunciante a enxergar o valor de maneiras mais claras, de maneira mais clara. Então, a gente está atuando agora um pouco mais focado na oferta do Retail Media, para ajudar para que esse mercado cresça ainda mais, né? E aí tem múltiplas formas de crescer, né? Tem os grandes players digitais que estão fazendo grandes investimentos para acelerar, tem os players omnichannel também com algumas experiências e tem modelos como o nosso que é associativo. Então, existem vários modelos, a gente quer ajudar o mercado a entender essas diferenças para que cada um, dentro do seu modelo de negócio, dentro dos seus interesses, tome a decisão de como é que quer participar desse mercado e ele cresça ainda mais, né? Então, quanto mais oferta a gente tem, quanto mais isso fazer pauta, fazer pauta não, participar da pauta dos grandes anunciantes, melhor para todo mundo, porque é uma indústria que vai florescer e com uma demanda estruturada de como é que isso pode acontecer. Então, a gente está aqui para fomentar, né, enquanto IAB, esse comitê tem a função de fomentar o crescimento do mercado e ajudar o mercado a discutir e esclarecer dúvidas que são inerentes a essas dores do crescimento, né? Por exemplo, qual a diferença de trade marketing e retail media, né? Então, esse é um tema que a gente já falou um pouco aqui no início, mas existe ainda na cabeça de muito varejista uma dúvida fundamental e muitos acham e creem e atestam que é a mesma coisa, e não é, né? Obviamente que um tem uma relação intrínseca com o outro, mas não é a mesma coisa. Tá bom, eu vou pegar esse gancho. Eu tenho um quadro aqui que é o seguinte, que é o cartão vermelho e o cartão amarelo. Eu vou te dar esse gancho, vou te dar esse presente, vou facilitar para o Paulo aqui responder. Para quem vai o cartão amarelo e para quem vai o cartão vermelho da indústria aqui, não pessoas, obviamente, mas o que você acha que precisa. Que a gente tem que tomar atenção na É, indústria? Quem precisa ó, andar na linha, é, tá amarelado, e quem é outro não, vai já é. pro chover, pro Acho que o vestiário. cartão vermelho é quem acredita que retail media é uma coisa passageira. Né? A gente vai ter, né, obviamente, algumas empresas que acham que isso não é algo que vai permanecer e pode ser uma onda. De fato, não é. Né? É uma indústria que está crescendo de uma maneira muito estruturada, não só no Brasil, globalmente, né? E de centenas de bilhões, globalmente falando. Os Estados Unidos já está chegando aí próximo de 60 bilhões de dólares, Europa no mesmo caminho, aqui no Brasil, obviamente, valores muito menores, aí na casa de 1 bilhão, mas com um potencial de crescimento muito rápido. Então, cartão vermelho para quem acha que o retail media
não alguma coisa sazonal, uma coisa passageira, não é, né. Ano que vem vai ter outra NRF e vou mudar o tema, aí vai vir outra coisa. Acho difícil conseguirem mudar o tema, viu, porque vamos dizer que esse tema vai tomar a pauta por um bom tempo. Se não for o tema-chave da NRF, vai continuar sendo um dos grandes temas, a ser trabalhado, né. Cartão amarelo para quem ainda acha que o retail media é uma disciplina de trade marketing, né, porque de novo reforçando, não é, né. Então o retail media ela tem uma série de características de atuação, que são exclusivos, que é basicamente todas as premissas de uma indústria de mídia aplicadas ao negócio do varejo, né, enquanto o trade marketing, de novo, regula e trabalha, priorização de produtos, qual que é o ranqueamento que eu vou trabalhar dentro da minha estratégia comercial com aquele parceiro, tem uma série de outras estratégias relacionadas à mercadologia, vamos dizer, Sim. daqueles produtos que estão na loja, mas ele não trata do tema de mídia, né. Ele trata sim da forma como o produto vai ser talvez exposto dentro da loja, mas ele não consegue tratar da disciplina de mídia como um todo, ou seja, qual que são os formatos que eu vou atuar, qual a estratégia de formato, qual que é a estratégia de dados aplicado, qual que é o potencial máximo de resultados que eu consigo construir dentro e fora do meu canal com esses dados, com essas iniciativas, né. Obviamente que o trade marketing vai estar 100% restrito à zona física ou virtual do próprio varejo. O retail media extrapola com os formatos de off-site, por exemplo, ou com trabalhos de ativação cooperados com players de mídia e assim por diante. Então, é uma atuação muito mais ampliada e sofisticada do que é o âmbito de atuação do trade marketing. Então, eh, cartão amarelo para quem acha que é a mesma coisa. Não, eu concordo com você e eu queria como que você acha que vão ficar as empresas essas caixinhas, né, porque agora eu acho que tem que mudar o esquema tático, né, apareceu esse Sem tal de dúvida, retail media aí, sem dúvida. como vai jogar todo mundo junto? Eu acho que da mesma maneira que quando você fala, por exemplo, com um player digital, aonde, né, um varejista digital, aonde você precisa para conseguir o full potential ali de resultados naquele canal, você precisa ter o time de marketing daquele canal, o time de merchandising ou marketplace, se for um e-commerce, por exemplo, e o time, de mídia junto trabalhando ali, dentro da indústria, essa consolidação de disciplinas também precisa de alguma maneira acontecer. Então, da mesma maneira que, por exemplo, grandes indústrias consolidarem um único budget, o dinheiro que vai, por exemplo, para search, né? Porque obviamente no Brasil tem um único player que domina esse mercado e não adianta a campanha de marca, de produto ou de canal estar atuando de forma diversa nesse ambiente, porque você está só perdendo dinheiro, né? Está competindo comigo mesmo. Então eu preciso consolidar esse bolso e atuar de uma maneira consistente e única para essa frente de visibilidade do meu negócio ou de atração de consumidores para o meu negócio. E o Retail Media acredito que vai ir por esse mesmo caminho, né. Então na prática o que vai acontecer? Todos os bolsos ou orçamentos de marketing da companhia, né, do comercial, à marca, ao produto, ao e-commerce, precisa entender a sobreposição de interesses e objetivos dentro do canal varejista ou dentro das audiências de varejistas e estruturar uma estratégia única de retail media que seja cross-departamento interno, né, para você tirar o melhor desse canal. E isso vai gradualmente acontecer. A gente sabe que não é de um dia para o outro, porque a própria indústria precisa amadurecer o seu entendimento, porque às vezes o dinheiro do comercial e o dinheiro do marketing não está lá em cima no mesmo C-level tomando a decisão, e, né, da mesma maneira que hoje tem os departamentos de MarTech, né, você vai ter o Sales e Marketing também nesse contexto, precisando atuar de maneira uníssona para conseguir tirar o melhor do que o Retail Media consegue explorar. Mas acho que as grandes indústrias já amadureceram isso e cada vez mais estão concentrando as iniciativas numa visão holística do que o Retail Media pode representar para o negócio. Na tua opinião, esse pessoal que já se ligou, que já começou a se movimentar, eles estão fazendo mais dinheiro, tanto os varejistas quanto as marcas? Eles Não já tenho dúvida. Vou dar um exemplo, por exemplo, na indústria de eletrônicos que atua com a gente. A gente, com uma campanha estruturada, de 3 meses, basicamente mudou em torno de 10 pontos percentuais a participação do share daquela marca dentro do segmento dele no nosso canal. Então, quem entendeu o poder e está unindo orçamentos de múltiplos departamentos para gerar uma iniciativa de maior impacto e escala em diferentes contextos de construção de valor, né, desde a marca ao produto e a venda propriamente dita, num espaço de tempo curto também consegue mudar o share de mercado que ele tem dentro de determinados canais. Então, esse é um exemplo de como um investimento estruturado traz um impacto de curto prazo muito grande. Então,
O retail media, como ele trabalha no âmbito muito próximo da conversão com muita eficiência, quando uma empresa quer mudar o seu share de participação naquele canal e potencialmente na sua indústria, se ele atuar de maneira sistêmica e múltiplos canais que têm relevância para a construção do share total de mercado, ela consegue mudar o paradigma dela na indústria, obviamente se ela tiver uma proposta de valor clara, né? De uma maneira muito eficaz, que talvez com uma mídia mais massificada seria muito mais caro ou demoraria mais tempo para mudar esse paradigma, né. Não, você queria saber, do que você contou de ganhar share, como tem sido as estratégias, assim, que você tem visto nas empresas? Elas já estão mais maduras, estão só falando muito de ROAS, ROI, ou elas já estão, com algumas estratégias como ganhar share, enfim, já tem Aí olhando para os KPIs, new to brand, assim, novos eles como que estão esse pessoal já está mais maduro, quem está sim, estão quando realmente bem maduro, estão maduro, maduro? está não, maduro ninguém nunca tá, né, a gente sempre tem algo para aprender e evoluir. Mas, obviamente, as grandes indústrias, né, os grandes anunciantes que estão enxergando e entendendo essa oportunidade, quando eles integram múltiplos departamentos, né, de marketing e comercial dentro de uma discussão estruturada, você consegue trabalhar diferentes momentos do negócio dentro dessa estratégia, né. Então a gente tem cases, eh, mais focados no lower funnel, natural que o retail media acaba atraindo mais esse tipo de iniciativa, mas existem outras marcas olhando, de novo, para quanto eu consigo transferir de consumidores de uma categoria para outra, né, de quanto eu consigo transferir de uma marca para outra, né, o consumo em prol do meu produto. Estou olhando quanto eu consigo trazer de novos consumidores para aquele canal a partir da minha iniciativa, então estou ampliando minha base consumidora dentro dos canais que eu estou ativando. Quando a gente fala de grandes marcas que têm uma visão mais estruturada, isso já está acontecendo, né? Óbvio que para as marcas menores que ainda tem um trabalho mais de quase que de guerrilha ali no dia a Uhum. dia, tá todo mundo mais focado ali no sellout propriamente dito ali de curto prazo. E é um pouco mais difícil de você fazer um plano estruturado para mostrar esse potencial total do retail media. Mas é natural que isso vá amadurecendo no modus operandi de todo mundo a partir do momento que os cases vão aparecendo, né? Então, a gente até apresentou ontem um case da Coca-Cola num outro evento, onde a gente mostrava um pouco desse potencial. Foi uma iniciativa, esse exemplo, né, foi uma iniciativa de fim de ano, no momento de festivo, e tinha lá uma intenção de aumentar o consumo de um determinado produto da linha da Coca-Cola, e naturalmente, com essa oportunidade, com a granularidade dos dados e a capacidade de ativação cirúrgica de categorias próximas e similares, aumentou basicamente 3 vezes o consumo daquele produto em específico, né, e aumentou em 2 dígitos o ROAS e todos os indicadores de sucesso, daquela marca dentro do canal que foi ativado. Então, o poder está ali, né. E Case Unlimited. Case Unlimited, a gente rodando lá dentro das plataformas do Carrefour, no caso, que é uma das marcas que a gente representa nesse mundo do retail media. Então, é uma oportunidade, ela é muito quando esses casos começam a aparecer e a gente consegue começar a compartilhar, fica muito evidente a oportunidade, né? Quando você não vê exatamente como é que as marcas estão construindo o seu resultado, tem aquela desconfiança que a gente Sim. falou, né? Será que isso é verdade ou não? Mas aí a gente começa a trazer números para subsidiar. Só para dar um exemplo de alcance, né? A gente fala de uma mídia massiva, uma Globo, um Google, um Facebook, enfim, são marcas que conseguem atingir um número muito grande de consumidores digitais, mas se eu olho para o mundo varejista, no caso o Grupo Carrefour que a gente representa, eu atinjo 130 milhões de pessoas por mês dentro das minhas lojas, né? Então, obviamente não são necessariamente 130 milhões de pessoas únicas, porque tem pessoas que vão mais de uma vez na loja, mas é mais ou menos o número como o metrô apresenta, né? 4 milhões de pessoas por dia, não é necessariamente 4 milhões de pessoas, porque a pessoa vai e volta ali, mas a gente alcança, vamos assim dizer, 130 milhões de oportunidades de impacto todos os meses na loja física, e eu tenho 15 milhões de pessoas identificadas no ambiente digital para fazer uma ativação segmentada. Então, é um público massivo que pouquíssimos players de mídia conseguem ter esse nível de alcance, e praticamente ninguém tem o nível de granularidade de consumo que eu consigo entregar. Então, quando as marcas entendem
né, que o varejista, nesse contexto, se tornou de fato uma empresa de mídia com poder de alcance, frequência e profundidade de informação que pouquíssimos ou nenhum player de mídia consegue entregar, ele muda o paradigma interno de onde eu priorizo o meu investimento e pode observar o retail media como um canal prioritário, né, que antes ele não tinha essa capacidade, essa profundidade de ativação, porque só na relação de novo do trade, você não chega nesse nível de informação. Você começou a falar de cases, eu quero continuar. Você abriu uma porteira e eu quero que você conte. Tem case, que mais de case tem além de CPGs, de marcas? Conta umas coisas A gente tem inusitadas. um case bem curioso que vem da Europa, dos primeiros anos da nossa dos primeiros meses da nossa atuação lá, que era de um supermercado que queria aumentar o share de vendas de abacate, né. E aí, por uma questão de alimentação saudável, ele tinha ali um objetivo de expandir a categoria. E isso foi feita uma iniciativa, né, para os fornecedores ali alavancarem a venda desse produto, que é um produto perecível, né, não é uma marca, e a campanha teve um sucesso brutal. Eu estou falando de 19% de taxa de clique nos banners, né, de crescimento de 3 a 4%, desculpa, 3 a 4% não, falei errado, 6% de cliques nos produtos patrocinados dessa categoria, que é um produto, de novo, que não é uma marca que as pessoas estão acostumadas a intencionalmente buscar. Então cresce a taxa de 6% de clique, com as iniciativas em store, né, de ativação de PDV e telas digitais, 4 milhões de pessoas impactadas, né, num período de mais ou menos 30 dias para consumir aquele produto, para ter um incentivo de consumo daquele produto nas lojas físicas. Então você consegue não só ativar marcas, como estimular categorias de produtos e categorias que são muito inusitadas no mercado de anunciantes tradicional, né, como um provedor, né, um distribuidor de abacates, né. Então esse é um exemplo do poder do retail media de mudar paradigmas, né, e o retail media também não se limita a iniciativas que a gente chama de produtos endêmicos, né, que são aqueles produtos que são vendidos na loja. O retail media, quando ele extrapola, né, a loja física ou extrapola o e-commerce propriamente dito do varejista, permite que eu ative marcas de outros segmentos para aquela audiência, porque eu sei se eu identifico num determinado segmento, né, da indústria, sei lá, mercado automotivo, mercado de viagens, se eu consigo traçar, né, estatisticamente hábitos de consumo que justificam a oferta desse outro A produto, ou tal eu estou afinidade, a tal da afinidade, afinidade. exato, né, ou eu estou num contexto de uma loja que tem aquele perfil de consumidor que eu quero, de maneira muito clara, eu uso, por exemplo, mesmo na loja física, o estacionamento, a galeria, ou posso colocar o produto dentro da própria loja, mesmo que ele não seja vendido ali, mas eu posso cativar com uma ação de QR Code ou, né, ativar algum tipo de iniciativa promocional dentro daquele ambiente onde a pessoa está propícia a consumir. E eu consigo também estender o retail media não só para os produtos que eu vendo em loja, mas também para marcas que têm afinidade com o meu consumidor ou com aqueles hábitos de consumo que eu consigo claramente identificar e colocar como parâmetro nessa ativação. Já tá acontecendo esse movimento, né, não são só varejistas que estão surfando a onda, que estão tem agora empresas de, enfim, bancos, travel, né, que você poxa, Todo mundo que tem um dado transacional para comercializar está entrando nesse desafio, né. Mas eu acredito que acho fantástico, acho que é fundamental e importante para fortalecer a indústria de retail media, mas eu acho que como toda indústria a gente vai passar por um processo de consolidação, né. Porque de novo, o mercado anunciante, por mais ávido que ele esteja, ele vai enxergar no médio prazo, óbvio que a gente nesse primeiro momento vai testar muitas coisas, mas o que acaba acontecendo no mercado anunciante como um todo, é uma concentração de investimentos e de estratégias em quem é capaz de entregar mais resultados de maneira ampla, né, e consistente no tempo. Então eu acho super saudável essa explosão de players, né, eu acho que isso é fundamental para solidificar o retail media, como a gente falou, que não é uma moda, é uma coisa que veio para ficar, mas também acho que naturalmente, a oferta vai gradualmente se consolidar em um conjunto de players mais sofisticados e mais, com maior escala, dentro do que o mercado no sentido de fato vai colocar como prioridade. eu concordo 100% nisso. Acho que realmente vai ter muita coisa vai surgir, alguns vão morrer cedo e alguns vão Natural, como tudo que é novo, tem muita gente que vai tentar surfar essa onda, mas talvez não tenha fôlego para se sustentar lá, né. eu queria fazer
papo com você sobre bolão. Sabe o bolão quando você aposta? Você fala assim, eu vou Aham. apostar que vai dar 4-0, eu vou apostar que vai ganhar de... Ih, não sei, acho que eu vou perder, vai perder esse jogo. Eu queria que você fizesse uma aposta. Não precisa apostar dinheiro, a gente só vai guardar aqui para daqui um tempo a gente olhar. Daqui 5 anos, como que você acha que vai estar o mercado de retail media? Olha, Brasil e global. eu acho que naturalmente, quem vai dominar esse mercado é quem tem ofertas digitais mais sofisticadas, né, no sentido que o mercado anunciante, o próprio mercado publicitário como um todo, enxerga hoje o digital como uma prioridade pelo alcance, pela quantidade de informações, por tudo que o digital oferece na comunicação, né, toda a dinâmica que o digital oferece e que ele tem seu limite quando estou explorando o espaço físico puramente. E é mais barato também fazer no digital, né? Proporcionalmente, né? Não que seja super barato, mas proporcionalmente acaba sendo mais eficaz na relação custo-benefício para a maioria das marcas. Então eu diria que os grandes players que vão se solidificar vão ser aqueles que têm a oferta digital mais sofisticada e mais ampla em termos de alcance de consumidores e profundidade de informações, né? Isso eu diria. E eu acredito muito que iniciativas, né? Não estou na Unlimitail à toa. Eu acredito, né, profundamente que iniciativas associativas que consigam agregar múltiplas iniciativas em modelos estruturados e únicos de oferta ao mercado também tendem a ser ter muito sucesso e e muito resultado a partir desse alcance que ele consegue gerar, que às vezes um player independente vai ter muito mais dificuldade de ter essa relevância perante os anunciantes. Então, acho que os players com grande profundidade digital e os players que ganham escala através de modelos associativos, talvez sejam os dois bolões que eu apostaria. E no bolão de in-store? Que você acha que vai Eu acontecer? acho que é um modelo associativo da mesma maneira, porque, obviamente, que dentro das lojas, o grande paradigma que o mercado varejista vive é a digitalização das lojas, porque é extremamente caro você custear essa infraestrutura. Então, mais um motivo pelo qual que eu acredito que o modelo em rede é o que vai viabilizar isso com profundidade e qualidade, porque você acaba diluindo os custos fixos e operacionais, né, o capex ali, o investimento de material e equipamento, justamente porque você profissionaliza, você tira todo o desperdício que, né, porque quando você vai falar com uma loja, com um varejista, existe, como não é um produto, né, como não é um modelo de atuação ainda sedimentado dentro das lojas, né, porque o digital out of home, ele está hoje amadurecido em imobiliário público, em aeroportos, em algumas áreas, né, aqui no Brasil, a gente tem, né, players que têm uma eficiência muito grande dentro de condomínios e assim por diante. Então a gente acaba vendo esse modelo de negócio mais amadurecido, mas quando a gente vai para as lojas, isso ainda não está no nível de maturidade, né? Os melhores exemplos que a gente tem, o próprio Carrefour é um dos bons exemplos, você tem uma experiência de loja muito boa, mas ainda dependente muito do próprio investimento do varejista para fazer tudo aquilo acontecer, ou às vezes está até na própria concepção da arquitetura da loja, ter as telas e ter aquela experiência mais rica em termos de conteúdo que está acontecendo ali naqueles espaços. Mas do ponto de vista de rentabilidade, ainda existe um paradigma, e é por isso que a maior parte dos varejistas não tem um parque de telas instalado, ou principalmente não consegue nem entender como ele deveria colocar as telas na loja para garantir, ao mesmo tempo, experiência e riqueza né, no processo de compra, mas também uma racionalidade de custos e receitas vinculados àquele tipo de iniciativa. E é muito difícil para um varejista descobrir essa razão de pesos e valores sozinho, né? Agora, quando você trabalha com players que têm de centenas a milhares de lojas num parque instalado, a sua capacidade de erro e aprendizado é muito maior, né, e você consegue estabelecer modelos muito mais propícios em trazer o máximo de rentabilidade e equilíbrio de custos do que você atuar num espectro de 20, 30, 40 lojas, talvez, que um player regional vai atuar. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Austrália, no Shoptalk, e eu não sabia que a Austrália, até aquele momento, eles são os mais avançados em digital signage na loja. Segundo Não eles. sei Segundo dizer. os próprios australianos, enfim. Não, mas eu realmente ouvi, não tô dizendo que eles são que eles sejam os mais avançados, mas eles são um dos mais, eles Uhum. são super avançados. Eu consegui ver algumas enfim, imagens de lojas, realmente eles têm bastante. Eh, e uma coisa que eu percebi é que eles têm lá um modelo de negócios bem associativo. Do tipo,
eles fazem parte de uma rede, onde tem uma empresa que subsidia as telas, faz a consultoria de colocar as telas, ajudar, enfim, Isso, para que seja efetivo, e depois eles têm um revenue share ali, porque exato, acho que do nada ia ser difícil para o varejista saber como exato. colocar, como Sim. vender, como... Sem dúvida, um varejista, o custo dessas telas profissionais, principalmente de LED, que são as mais bonitas, é um custo altíssimo. É um investimento bastante representativo mesmo para grandes varejistas, né, proporcionalmente. E obviamente que existe uma depreciação como toda tecnologia, existe principalmente um custo operacional associado a isso, né. Então existe uma série de uma cadeia de custos e relações de negócio e que, de novo, que se o varejista não tem uma área especializada em mídia, né, retail media, ou um provedor de serviço especializado para controlar todo esse processo, é muito difícil de ele atingir a rentabilidade, né. Ou ele vai atingir a rentabilidade com muito suor e lágrimas, né. Então, de fato, é aí onde um provedor especializado consegue gerar muito valor dentro dessa cadeia. Porque, de fato, você vai entrar em modelos aonde o varejista não tem um investimento antecipado, né, a própria receita gerada para o mercado anunciante, pelo mercado anunciante, acaba subsidiando e financiando esse custo operacional, até o momento que eu tenho, de fato, uma receita associada, né, além do custo operacional, que eu superei o break-even da operação, e começa a gerar lucro. Mas eu preciso entender exatamente qual é a cadeia de valores que eu gero essa percepção para o mercado anunciante, né, para que o anunciante também entenda que é bom para ele estar ali dentro daquela loja de uma maneira representativa, porque diferente de eu estar num out of home, numa tela digital, dentro de um metrô, dentro de um ônibus, ou dentro de ou na rua, ou dentro de um ponto, eh, num, num, num ponto de ônibus, enfim, onde eu tenho, muitas vezes você vai pegar uma Paulista, tem milhões de pessoas passando todos os dias sendo impactado por aquela mídia, então você tem uma capacidade de geração de valor, né, da exposição da marca muito maior. Quando eu falo dentro de uma loja, tudo bem, o Carrefour tem 130 milhões de pessoas passando da loja mensalmente, mas eu estou falando do maior supermercadista, do maior grupo varejista do mundo, né? O maior varejista alimentar do mundo, né? E aqui no Brasil também com o Atacadão, o maior atacarejo, e com o Sam's Club, o maior clube de compras do Brasil. Então, estou falando de um player que tem uma condição privilegiada para estimular esse negócio. Mas se eu falo de um player regional, de um supermercado, por exemplo, um hiper, obviamente tem uma escala de fluxo maior, mas um supermercado que tem ali algumas centenas ou alguns poucos milhares de compradores por mês, a conta não fecha. O custo do equipamento e a capacidade de awareness que você é capaz de gerar ali isoladamente, a conta não fecha, né? Obviamente que os equipamentos vão baratear ao longo do tempo, como toda tecnologia, mas hoje essa conta dificilmente ou muito improvável ela vai fechar para quem está nesse espectro de atuação. Então, de novo, você precisa compor uma iniciativa maior para você conseguir, dentro dessa escala, aí sim entregar valor, porque o alcance somado é muito representativo, e aí cada um tem o seu fair share, né, a sua parte justa, dentro desse grande bolo que a grande indústria, que os grandes anunciantes, ou mesmo anunciantes regionais, buscam, porque ele está participando de algo maior, e aí ele consegue sedimentar o investimento nesse modelo, porque o alcance somado é aquilo que ele precisa para ter sucesso na estratégia de negócio. Foi até interessante que eu comecei a estudar sobre o tema e eu fui com câmera e fui nos varejistas, americanos. Entrei nas lojas. Inclusive, eu consegui entrar num Sam's Club sem ser sócio nos Estados Unidos. Eu consegui para ver lá. Inclusive, foi legal porque, como eles vendem TV, eles tinham digital signage das Sim, TVs, das sim, telas sim. A deles. gente tem o paredão que a gente chama também na área de eletrônicos. É, Exatamente. Mas aí eu entrei em empresas como Albertson, que é uma referência em. Tem lá, eles têm uma grande. Enfim, eles têm a Precision Marketing deles, né? Eles têm a divisão. E eu entrei na loja esperando ver telas. E uhum. tudo de papelão. E aí eu fiquei até um pouco frustrado. E aí depois eu comecei a ver que o mercado australiano era mais avançado, o inglês também também tem um pouco mais avançado. Acho que na Tesco Sim. tem mais coisa. Os mercados mais digitalizados do mundo são os que conseguem explorar esse segmento melhor. E aí, de fato,
Inglaterra é um mercado referência digital, então lá a coisa mais envolvida. Austrália também, né? Você vai ter a França que desponta hoje com vários grandes players, né? A Limitei, inclusive na Europa, já é o segundo maior player de mídia, de retail media da região, né? Só perde para um player digital, né? Então a gente está nessa jornada de construção de valor e obviamente que os mercados que têm o varejo mais digitalizado ou têm o processo de consumo mais digitalizado acabam sendo líderes, né? O Brasil tem o potencial para ser um desses líderes. O nosso paradigma é o nosso tamanho, né? Não é a nossa capacidade digital, porque a gente tem uma das audiências mais conectadas do mundo, né? Então, a propensão de consumo digital e oportunidade por trás do retail media, ela está presente, né? O que a gente tem é uma complexidade inerente, porque obviamente por ser um país continental, né? Vou usar esse clichê, mas que é uma verdade, é muito mais complexo e você unir tantos players, né, a quantidade de players de varejo no Brasil é algo brutal, né? Então, até você conseguir ter uma massa crítica atuando de uma maneira mais uníssona nessa indústria que ainda é relativamente jovem, toma algum tempo. Mas a gente tem todo o potencial de ser um dos grandes players de retail media globalmente falando, né? Inclusive na América Latina, obviamente, Brasil, México e Argentina são os países que se despontam como os mais capazes de gerar valor no retail media hoje para o mercado anunciante, porque são os mercados mais amadurecidos digitalmente. Sim, e você fez um gancho aí que eu queria saber, enfim, o que que você acha que o Brasil tem para exportar, assim? O que que você acha que o Brasil tem que desponta no Brasil, que é uma coisa importante, que caracteriza bastante a gente para Olha, o mercado varejista brasileiro ele tem uma capacidade de mobilização popular que é único, né? Tanto que no mercado varejista alimentar, que é onde a gente atua mais fortemente aqui nesse momento, né, o modelo de atacarejo é o modelo predominante no Brasil hoje, né? Que em outras regiões do mundo você não vê, né? Ou pouquíssimas você vai ter uma característica dessa de mercado. Então, a nossa capacidade de mobilização e alcance em modelos de varejo mais populares, eu acho que é algo emblemático no Brasil e que a partir do momento do que esses modelos, né, também de retail media estiverem amadurecidos nesse tipo de segmento, a gente sem dúvida vai ser referência mundial para segmentos mais populares ou mais massificados de ativação de marcas, né. Acho que esse é um exemplo que o Brasil vai ser o vencedor, sem dúvida. Paulo, eu queria conversar com você, acho que tem um pouco de audiência jovem que está querendo aprender sobre retail media e está vendo oportunidade e quer entrar no mercado de trabalho. Sim. E aí eu vou chamar de categoria de base. O que que você vê que é importante essas pessoas, como que elas devem se preparar para vir para esse mercado? Porque acho que é um mercado diferente do que a gente Sim, pegou quando a gente foi jovem, sim, né? faz tempo, né. Faz tempo, né? Posso falar porque a gente descobriu que a gente tem a mesma idade aqui. É, Mas eu acho assim, importante falar, porque eu gosto muito de ver as pessoas que às vezes estão sim, começando, querendo, e elas precisam de uma direção, direcionando, direcionamento para elas virem mais preparadas e aproveitarem a oportunidade, porque sim. tem oportunidade, né? Tem muita oportunidade. A gente lá está com um monte de vaga aberta, inclusive. O desafio, acho que toda nova. A maioria das novas indústrias que nascem com base digital, principalmente, normalmente ela acaba sendo. Ela nasce na fronteira de modelos de trabalho, de mercados que existem, mas você começa a surgir um novo segmento, uma nova indústria a partir dessas fronteiras que sedimentam como uma verdade nova e relevante dentro do ecossistema. Retail Media acho que não é diferente. Então, obviamente, quem tem maior potencial e maior oportunidade de sucesso são os profissionais que atuam, né, dentro do varejo, né, ou que têm um estudo e entendem profundamente a dinâmica do varejo, associado com conhecimento de mercado de mídia, né, porque a gente está justamente nessa fronteira. Retail e mídia. Exatamente, naturalmente. Então, às vezes o óbvio não é tão óbvio para as pessoas, né? Então você vai ver muitas vezes profissionais de mídia querendo migrar, mas não conseguem entender nada da dinâmica do varejo, né? Ou você vai ver profissionais de varejo querendo entrar aqui, mas não entendem nada da dinâmica do mercado de mídia. Então, obviamente, quanto mais equilibrado e mais profundo for o conhecimento dessas duas dinâmicas de negócio,
maior a probabilidade de ter sucesso nessa indústria, seja na área comercial, seja na área de solução técnica, seja na área de operações, na área de marketing, enfim, todas as áreas, na área de dados, né, de tecnologia propriamente dito, na área legal, né. Obviamente que existe todo uma dinâmica de verticalização de assuntos e conhecimentos que uma indústria nova começa a gerar, e a gente precisa de profissionais que consigam se posicionar nessas fronteiras com proficiência, né. Então, eu acho que está aí o paradigma, né. O mercado de mídia, que é o mercado que eu atuo aí há mais de 20 anos, acabou, principalmente quando eu falo de mídia digital, a gente reclama, né, quando a gente trabalha no mundo de agências ou às vezes até no mercado anunciante, que como o mercado acabou sendo dominado por grandes players, predominantemente, ou por tecnologias que são utilizadas por muitos players, mas é a mesma tecnologia, infelizmente você vê cada vez menos, né? Eu que comecei lá atrás como planejador de mídia, né, e atuava às vezes chega a atuar com 60 veículos simultaneamente dentro de uma estratégia de uma empresa que não era tão grande, porque era a maneira que a gente tinha para atuar de maneira proficiente no ecossistema, né? Hoje você tem muita gente atuando nesse segmento que são meramente operadores de plataforma. Não tem os fundamentos de planejamento, de marketing, de mídia, para conseguir entender o impacto no consumidor e no ecossistema fora de uma única plataforma, por exemplo, né? Então, a gente tem de novo uma oportunidade para quem de fato quer exercitar a teoria, né, do marketing da mídia, de voltar para suas raízes e de recuperar como que eu aplico isso a uma nova indústria que ainda não tem uma plataforma predominante, né. Então, naturalmente, também vai evoluir para ter algumas tecnologias predominantes, mas quem está com esse conhecimento mais evidente, somado a quem entende profundamente da dinâmica comercial do varejo e o que gera valor para transformar, né, uma comunicação em vendas dentro desse ecossistema, tem também uma vantagem, porque sabe posicionar uma marca de uma maneira mais eficaz dentro dessas múltiplas oportunidades de ativação, né, como eu falei, on-site, off-site, in-store, o digital out of home in-store ou até out of store, porque eu posso estar ativando isso no estacionamento, numa fachada, numa galeria, como eu falei. Então, eu tenho esses ambientes de atuação muito claros e esse conhecimento somado permite que quem vai atuar nesse segmento tenha uma vantagem, para atuar de maneira mais proficiente num espaço de tempo menor. Não, legal. E você falou enfim, de plataformas e tudo mais. Eu acho que a palavra que a gente não conversou aqui é padronização ainda, né? Que é um tema. É o tema central também do retail media, que é, de novo, eu falo que a história se repete, né, se a gente não conhece ela, a gente repete de uma maneira ruim, né, o ecossistema de retail media, ele tá passando pelo mesmo paradigma da mídia digital há 20 anos atrás, né. A gente que já passou por essa fase, participou da primeira bolha da internet, a gente sabe como que era o paradigma da época de você trazer uma atuação digital consistente, porque, de novo, você tinha múltiplos players nascendo o tempo todo, né, na época eram os sites, os blogs, aquela coisa toda, né, não tinha mídia social consolidada como hoje, não tinha soluções em rede consolidadas como existem hoje, então você passava por esse momento de qual é o modelo de padronização que essa indústria vai adotar. Foi aí que a IAB nasceu e passou a ajudar esse mercado a se autorregular e criar padrões de eficiência da mídia que fossem reconhecidos pelos anunciantes e que todo mundo que atuasse nesse segmento passasse a atuar de uma forma similar, né? E obviamente as tecnologias foram sendo amadurecidas para garantir que essas boas práticas fossem de fato aplicadas para todo mundo que participasse do ecossistema. O Retail Media está nessa mesma jornada, né? A plataforma que a gente representa na Limitail, que é a Citrus Ed Powered by Epsilon, né? Ou a Epsilon Retail Media agora na evolução do ecossistema, ela é um dos challengers para trazer essa padronização. Então, tem uma solução que une dentro de uma mesma tecnologia, ativação de mídia on-site, né, os produtos patrocinados, os banners, e ativação off-site de forma automatizada, inclusive até com self-service, né, para quando você chega para anunciantes mais maduros, agências, ou quando eu estou atuando no marketplace que tem 3P, né, que tem sellers vendendo dentro daquele ecossistema, você tem uma tecnologia capaz de entregar a mesma proposta de valor, de dados, de profundidade, de ferramentas de ativação de forma padronizada. Então, isso de fato é um paradigma. A forma também como a gente entrega o resultado para o mercado anunciante também está em processo de amadurecimento, né? Tanto que a gente fez esse trabalho no grupo de métricas, né, do Comitê de Métricas da IAB ano passado. Existe todo o que eu falei, o glossário, né? Os termos também que vão sendo normalizados na forma como todo mundo entrega isso para o mercado. E a gente está nessa jornada. A gente achar que também o mercado vai
convencionar para uma única forma de entregar métricas e dados, também é uma utopia, né, a gente sabe que obviamente os grandes players acabam ditando um pouco essa maneira do mercado atuar, mas obviamente que algum nível de convenção, principalmente vindo dos anunciantes, né, que vão começar a exigir que certas métricas ou certas maneiras de, entregar resultados sejam padronizadas, até para ele poder comparar canal a canal e construir essa razão de valores, né, entre cada modelo de atuação no retail media. Acho que isso naturalmente vai evoluir para alguma coisa muito próxima de um senso comum, no sentido de que todo mundo vai se preocupar a entregar um determinado volume de informações de uma determinada maneira, que é a maneira como o mercado anunciante vai acabar convencionando para avaliar a eficácia do retail media versus outros formatos, sejam eles digitais ou não, né. Como o mercado de vídeo digital se convencionou para comparar o vídeo digital à TV aberta, né, e conseguir entregar o valor de uma forma clara, né, atuando em mundos completamente diferentes. Então, acho que esse processo vai acontecer naturalmente, não vai ser 100% padronizado, mas eu acho que aí até o próprio mercado anunciante que vai começar a demandar maneiras de atribuir resultados a essas iniciativas que vão ajudar os players, né, os provedores das soluções a chegar em alguns modelos de entrega que são parecidos, né. Eu acho que a padronização total realmente é utópico, né, ela vai bater num teto. Vai porque você tem diferentes interesses e maneiras de atuar acontecendo e isso é saudável para o mercado, né. Quando você não tem opções é porque a gente tem um problema, né. Sim, sim. Paulo, eu queria falar sobre um assunto aí que todo mundo tá falando, que é AI. Uhum, Como esse é um assunto muito amplo, mas eu sim. queria saber como que tá o tema dentro da Unlimitail. Como é que vocês estão, eh A nossa plataforma, que é a da Epsilon que eu comentei, ela está cada vez mais trazendo aspectos de inteligência artificial, né, inicialmente com algoritmos mais sofisticados e que vão, melhorando a automação de targeting dentro dos sinais da audiência que a gente reconhece, né, e gradualmente a tecnologia também vai evoluir para tomar certas decisões ou ajudar de maneira, automatizada no planejamento de investimentos, né. Então a nossa plataforma obviamente está evoluindo para ter módulos de planejamento automatizado e de tomada de decisão automatizada, para alavancar resultados baseado em aprendizados que estão acontecendo de maneira dinâmica em toda a rede de atuação. Nossa tecnologia roda hoje já mais de 140 varejistas globalmente, né, então aqui no Brasil ainda é jovem, mas globalmente é uma tecnologia muito madura e estabelecida. Então todo esse aprendizado sistêmico de uma atuação em rede novamente, vai fazer com que a nossa tecnologia, sem dúvida, seja uma das líderes globais de mercado, né, e aqui a gente consegue aplicá-las em todos os varejistas que se associam na nossa solução. Então, acho que esse é um caminho inevitável para todo mundo que trabalha com um nível aprofundado de tecnologia, né, e obviamente que isso vai também chegar até as telas, aí é uma questão também de tempo, para eventualmente, em determinados contextos, reconhecer esses consumidores, não de uma maneira individualizada, até porque a própria legislação proíbe que você faça, certas iniciativas que reconheçam o indivíduo, mas de uma maneira sistêmica, baseada no volume de pessoas que estão circulando numa loja, ou baseado em dados agregados e anonimizados que vão determinar, indicadores de comportamento ou intenção de consumo em espaços, mais massificados, você vai tomando a decisão exatamente de como você apresenta as ofertas e engaja os seus consumidores em torno dos objetivos do retail media de uma maneira automatizada e inteligente que essas tecnologias vão proporcionar. É uma questão de tempo para a gente ver isso, para ver os cases aplicados, né. Mas já dá para fazer casos controlados, onde eu vou aplicar um analytics para fazer uma movimentação de posicionamento de produto em loja, algumas coisas a gente já consegue entregar com um nível de inteligência bastante razoável e os algoritmos estão evoluindo muito rapidamente nessa direção. e acho que vai impactar também o processo de compra, né, a jornada de compra acho que deve mudar. Deve não, com certeza vai mudar. Eu acho que a jornada de compra, ela já é hipercomplexa por natureza, né. O Eric que consome, na loja do Carrefour, consome no e-commerce Y, X e Z, dependendo talvez para comprar roupa é num lugar, para comprar alimento é no outro, para comprar experiência no outro e assim por diante, né. Acho que essa dinâmica de consumo, a mesma pessoa consome em diferentes lugares, diferentes maneiras, diferentes momentos, né. Mas é óbvio, né, quanto mais,
integrada for a sua experiência, né, e aí o nosso celular ajuda muito nesse processo, porque vai dizendo onde você está o tempo todo, provavelmente a integração das experiências em torno de marcas e produtos vai ser cada vez maior, né. Então, hoje você, consegue ver uma oferta de um produto, você entrou no e-commerce, você vai ser meio que perseguido ali no ecossistema digital com outras ofertas em banners, né, no famoso retargeting, e assim por diante, mas obviamente que isso tem que ser feito de uma maneira saudável também para não ser exaustivo o próprio consumidor. Muito provavelmente você vai começar a perceber outros momentos de ativação, né, seja no out of home, seja dentro da loja, e você fala assim: "Nossa, mas eu estava pesquisando sobre esse achocolatado, ou sobre esse refrigerante, ou sobre esse produto de limpeza no meu celular, e eu cheguei na loja e comecei a ver isso nas telas", né. Sem dúvida essa experiência vai cada vez mais, se enriquecer e acontecer através de comportamentos somados, né, e clusterizados dessas audiências que consomem determinados ambientes. Então acho que essa experiência vai ser cada vez mais rica, né, porque você vai de fato poder ativar do ponto de vista da marca, múltiplos pontos de contato para contar a sua história de uma maneira mais completa, né, e você vai estar menos, refém de micros momentos como a gente vive hoje na mídia digital, vamos assim dizer. Poxa, o papo é excelente, estamos chegando aos 45 do segundo tempo. Paulo, dá pra ficar muito tempo aqui conversando. Se Dá a gente pra fala muito, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã. pô, eu acho, assim, muito prazeroso esse papo, eu, enfim, me diverti bastante. É uma oportunidade, eu me divirto bem mais, nem parece que é muito espero que as pessoas gostem também de ver, porque é um momento que o mercado está sendo criado, estamos passando por um momento bem interessante, não é um mercado que já está estabelecido, é um trabalho muito Sim. interessante, né. Não existe uma maneira só de Sólido. fazer. A É. gente ainda está descobrindo a melhor maneira de fazer, né. Paulo, eu queria que você deixasse, enfim, os teus contatos para qual rede social que você usa, enfim, onde que você tá, onde as pessoas podem te achar. Profissionalmente, o melhor lugar é o famoso LinkedIn, né, acho que é só colocar linkedin.com/in/Paulo Schiavon, ali é o canal, acho que ideal para estabelecer relações, do dia a dia, né. Tô em outras redes, mas aí eu acho que de uma maneira mais particular. Mas acho que ali é o melhor canal de poder construir, relações profissionais, conhecer as pessoas, trocar experiências, estou sempre à disposição para a gente conversar por ali. Legal, e queria deixar, enfim, a oportunidade para você, se você quiser deixar um recado, enfim, para as pessoas que estão nesse mercado de retail media, que estão interessadas no tema, que estão aqui assistindo a gente, enfim, algum recado em especial, alguma coisa que faltou de falar, que você ou que vale a Cara, pena repetir, alguma coisa. eu reforço a oportunidade que existe no mercado de retail media. Se você tem a intenção de atuar nesse setor, estude, entenda, né, dessas dinâmicas do mercado de varejo, do mercado de mídia e como isso converge dentro de uma solução de negócios. Acho que é um mercado muito, interessante para se envolver e tentar participar, justamente porque a gente está criando essas bases e naturalmente, como toda nova indústria, vai apresentar muitas oportunidades para os bons profissionais, né. Então acho que, se apaixone pelo tema seria a expressão que eu coloco para quem quer entrar nesse meio, porque são os apaixonados por isso que vão ter a dianteira em toda essa oportunidade, né. Não olhe só isso como um oportunismo, mas de fato como uma oportunidade, de se apaixonar por um novo assunto e ir fundo neles, né. Então acho que, esse é o ponto, e obviamente para todo anunciante ou toda a grande marca ou indústria, ou mesmo anunciantes de médio porte que estão buscando maneiras de trazer mais eficiência para o dinheiro de marketing, também conversem com os principais players desse segmento, entendam a oportunidade e comecem a estruturar uma maneira de atuar mais perene, mais longínqua e mais, estratégica dentro desses canais, porque a capacidade de impactar o resultado dos negócios também, para quem obviamente consegue participar desse ecossistema que não está só direto com o consumidor, mas que usa canais de distribuição,
acho que a oportunidade também é muito evidente, né. Quem já atua em marketplace, por exemplo, no mercado digital, já sabe como é que esse jogo funciona, porque hoje os marketplaces dificilmente você consegue gerar volume de negócio se não estiver investindo em mídia, né. Então quem trabalha ali no 3P, que a gente diz do varejo, já está mais habituado no poder que o retail media tem para a construção de resultado de negócio. Mas as grandes marcas, as grandes indústrias ainda estão desbravando esse ecossistema, e eu acho que é o momento, como a gente falou, de integrar a discussão, né, e pensar de como eu vou atuar nesse ecossistema de uma maneira mais longeva, estruturada, e vinculada a resultados reais de negócio. Legal. E você tem alguma coisa que você recomenda de educação, assim, eh, alguém que você recomenda seguir, enfim, tem Olha, um site de conteúdo que você recomenda, que você acompanha? eu diria que as próprias IABs são grandes fontes de informação nesse setor, né, que a gente mencionou. A IAB dos Estados Unidos, a gente tem o Jeffrey lá, que é o presidente, vice-presidente, na verdade, de Retail Media dentro da IAB dos Estados Unidos, que é um grande gerador de conteúdos, né, pela instituição e como profissional. A IAB Europa também tem conteúdos riquíssimos, a IAB da Austrália, que você mencionou, também tem conteúdos riquíssimos. E os grandes players dessas tecnologias, como a própria Epsilon, também gera muito conteúdo em torno da evolução dessa indústria, né. E aí, obviamente, tem os canais especializados, em tecnologia, que acabam sendo os precursores dentro desse debate, porque, obviamente, a tecnologia acaba sendo a base para a Sim, evolução sim. dessa indústria. Então a gente tem ali, um caminho interessante de entender como que a indústria vai amadurecer, né. Então acho que hoje, acho que os grandes debates acontecem nas grandes associações globais, né. Tem alguns players de mídia que também passaram a gerar documentos, a própria Sky, né, que é um provedor de uma tecnologia de otimização de mídia, também tem gerado alguns estudos, o Business Insider também vem gerando cada vez mais estudos em torno do potencial e da oportunidade por trás de retail media. Então, provedores de dados, associações e players de tecnologia hoje, acredito mais do que pessoas, porque os porta-vozes dessa indústria também estão começando a despontar, acho que não tem grandes canais ainda, que possam talvez educar de maneira completa, né. Mas eu acho que tem um caminho muito grande aí, a gente vai ver muitos provedores. E o tema está, né, permeando todos os grandes eventos, né. A gente teve ontem num evento da LiveRamp, que é um parceiro nosso também, um evento de data collaboration falando sobre isso, vai ter o Retail Media Show no final do mês, o próprio VTEX que está acontecendo essa semana, VTEX Day, também vai falar sobre Retail Media, vai ter o Web Summit acontecendo na semana que vem também, com certeza esse tema vai estar permeando. Próxima, todos os grandes eventos que acontecem no país vão estar de alguma maneira falando de retail media por ser um tema em voga e relevante em todo o ecossistema de marketing, mídia e varejo nesse momento, né. Então o E-commerce Brasil com certeza vai falar sobre isso, né, todo o evento da APAS, da Havras, todos os eventos relevantes do mercado varejista e de mídia e de marketing vão estar falando sobre isso. Então também participar de toda essa discussão vai enriquecer o conhecimento e o entendimento de todo mundo. Bom, muita sorte a todos nós e vamos ver esse mercado Florescer. desenvolver e florescer. É isso aí. Bacana. Muito obrigado Valeu. pelo convite, Eric, um prazer estar aqui. Valeu.